Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos nossos familiares. Que o Senhor Jesus nos abençoe, do alto da cabeça à planta dos pés. Amém. Glórias a Deus. A palavra está em João, capítulo 4, de versículo 3 em diante, aonde a palavra nos fala que Jesus estava saindo da Judeia, indo para a Galileia, e Jesus, quando estava a caminho da Galileia, passou por Samaria. Chegando em Samaria, havia uma cidade chamada Sicá, onde havia um poço. Esse poço era de Jacó, aonde Jacó deu para seu filho José, e ali todos ali da aldeia próxima, ia pegar água nesse poço. Só que Jesus já foi com o propósito eh, de falar, de conversar e conhecer pessoalmente a, a mulher samaritana, aonde ela só ia pegar água meio-dia, por volta de meio-dia. Foi o horário que Jesus chegou lá, já muito cansado, e os discípulos, cansados e com fome, foram na cidade mais próxima para comprar comida para comerem. E Jesus preferiu ficar no poço, já no aguardo da samaritana, e assim ela fez. Ela chegou lá por volta de meio-dia e lá estava Jesus. E ela, ao retirar a água, chegou lá no poço para retirar a água. Ela estranhou a presença de Jesus e Jesus puxou conversando com ela. Ela disse que ela estranhou que um judeu conversando com uma samaritana de Samaria, e aí ele se apresentou para ela e, em conversa, disse a ela que ele tinha uma água viva. Esta água, onde se ela bebesse desta água, nunca mais teria sede. E ela, conversando com ele, achando que ele estava se referindo da água do poço, aonde ele disse que não. Se aquela água do poço, ela beberia a água e tornaria a ter sede. Mas a água que ele tinha para ela era uma água viva, aonde ela bebia e não teria mais sede. A sede em Cristo Jesus, a sede em conhecer Deus Pai Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Ele estava se referindo a ela desta água, e ela, sem acreditar quem era ainda, porque ela realmente não sabia quem era, achava só que era um judeu, e ele conversando a respeito da vida dela, já relatando quem era ela, pediu para que ela chamasse o marido. Ela disse que não tinha marido, e ele concordou com ela e começou a falar que ela já teve 5 maridos, e o que ela estava atual não era o marido dela. E aí, de acordo, ele foi descrevendo a situação do casamento dela, da vida dela. Ela foi vendo que ele não era um homem simples, era um homem profeta. E ele se apresentou como o Messias. Jesus nunca tinha feito isso, mas com ela, ele se apresentou como o Messias. E aí ele começou a relatar, já com o propósito dela ir anunciar as boas-vindas, que o Messias estava lá para fazer a diferença. Ela, por ser uma mulher já muito oprimida, uma mulher cheia de preconceitos, porque as pessoas apontavam o erro dela por ela ter casado com diversos maridos, e o que ela tinha não era dela, ela não era casada. Então havia mesmo, meus irmãos, o preconceito, como até hoje tem. Mas Jesus foi para quebrar todo esse protocolo, todo esse preconceito. Aonde muitos apontavam a ela, o Messias foi para quebrar todos os protocolos. Deus faz coisas loucas para confundir os sábios. E assim não foi diferente com a mulher samaritana, aonde era convencida que ele era o Messias. E
ela foi levar a boa nova que o Messias estava lá no poço e ela foi chamar. Ele já foi com esse propósito dela chamar o pessoal, as pessoas da aldeia ali por perto, para ir conhecer o Messias. E quando os discípulos chegaram, não entenderam nada porque Jesus estava conversando com ela. Mas Jesus não se preocupava com essas coisas, que o propósito de Jesus era levar a palavra, levar o evangelho para todos e tratar todos de igual para igual. E quando os discípulos estavam lá comendo e chamando Jesus para comer, enquanto a mulher foi chamar os seus para apresentar o Messias, Jesus deixou bem claro para os discípulos que ele tinha fome, mas a fome que Jesus tinha era de cumprir o propósito dele, aonde pelo qual o Pai o enviou, que foi levar a mensagem e tratar todos de igual para igual. E eles não entendiam, os discípulos não entendiam a mensagem que Jesus falava da fome. Jesus tinha fome de levar a palavra, o evangelho e deixar todos de igual para igual, tratar todos de igual para igual, sem preconceito, sem protocolos, sem estar apontando o dedo para os erros, porque Jesus veio para perdoar, Jesus veio para morrer, levar os nossos pecados e não para apontar os erros e para fazer a diferença. Essa diferença é que a gente venha estar alicerçada, venha estar alinhada com o propósito do Senhor e não apontar os erros, porque todos nós somos dignos de ser perdoados e o único que julga e que nos perdoa é Jesus. É o nosso Pai, é o nosso Pai, Filho e o Espírito Santo de Deus. E na palavra aqui, 25, no verso 25, Jesus disse assim: a mulher disse, eu sei que o Messias virá, aquele que se chama Cristo, e quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus lhe disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, chegaram os seus discípulos, eles ficaram surpresos de encontrar Jesus falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou a Jesus o motivo de ela estar conversando com ele, dele estar conversando com ela. Nisso, a mulher deixou o seu cântaro, o vaso de água, pelo qual ela ficou tão encantada com Jesus, com o Messias, que ela esqueceu o cântaro dela, que ela foi pegar água e saiu para anunciar as boas-vindas, que o Messias estava lá guardando. Então, ao lado do poço, voltou à aldeia e disse a todo mundo: venham conhecer o homem que me disse tudo quanto eu já fiz na vida. Será que este não pode ser o Cristo? Então o povo veio da cidade correndo para ver Jesus. Enquanto isso, os discípulos sentavam, insistiam com ele: Mestre, coma alguma coisa. Mas ele respondeu: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Quem terá trazido esta comida? Perguntavam os discípulos uns aos outros. Foi quando Jesus explicou: a minha comida faz a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. E terminar a sua obra, para onde pelo qual ele foi o enviado, o Cristo foi o enviado. Então, após aquela mulher ter ido buscar, Jesus ter conversado com ela já se transformou em outra pessoa. E Jesus diz, não só aquela mulher, mas para todos nós, eu sou a água viva, eu sou a água que quem beber desta água não terá mais sede. Não terá mais sede, porque é onde a gente já está alicerçada, conhecendo Jesus, conhecendo o nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, o objetivo de Jesus foi se apresentar para aquela mulher, falar com ela e onde ela foi, acreditou que era Jesus. Aquela mulher teve uma outra vida, teve uma outra alegria, teve uma esperança de que o Messias estava ali para fazer a diferença. Oh, meu Deus, como aquela mulher, meu Deus, se sentiu inovada, renovada
em espírito e verdade. A minha oração é para que a gente venha acreditar, que a gente venha ter fé, força, coragem, que a gente não venha se desanimar diante de qualquer uma situação, de qualquer um erro que nós estejamos sendo apontados, meus irmãos, minhas irmãs. Não se sintam tristes, não se sintam diminuídos, não se sintam incapazes, mas sintam-se que o Senhor Jesus entre no quarto de vocês. Ore ao Senhor, peça perdão ao Senhor e recomece tudo de novo, porque Jesus veio para nos perdoar e não para nos apontar. Senhor Deus, vou orar por nós para que Jesus venha tirar qualquer um peso, qualquer uma situação que meus irmãos, minhas irmãs estejam passando, que nós estejamos passando, que estamos sendo apontados, né, como aquela mulher era apedrejada, apontada, que qualquer uma adversidade que nós estejamos passando, que a gente venha acreditar no Cristo vivo, que Ele veio para fazer a diferença e tratar todos de igual para igual. Amém, meus irmãos? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso em Cristo Jesus, aqui estamos, Senhor, entregando as nossas vidas, sabendo que o Senhor é o Deus que traz a água viva, a água, meu Deus, a da esperança, do amor, da alegria, do renovo, meu Deus, como aquela mulher samaritana, meu Deus, como era tão sofrida, Jesus. Oh, meu Pai, como ela era tão sofrida de ser apontada, Jesus, por todos que da aldeia, por todos os que ela conhecia, Jesus. Oh, meu Pai, mas o Senhor veio para libertar, para dar esperança àquela mulher, Jesus. Oh, meu Deus, quando ela viu que ela estava diante do Messias, meu Pai, como aquela mulher se renovou e renovou a alegria, a força, a coragem, a determinação, Deus. Eu oro, meu Pai, para que eu e meus irmãos, Senhor, venha estar alicerçado em Ti, alicerçado na Tua palavra, nesta água viva que o Senhor tem nos dado, tem nos alimentado todos os dias. A palavra é a fonte de água viva todos os dias para aquele que crê, para aquele que espera, para aquele que tem esperança em Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus venha nos abençoar, meus irmãos, ricamente e poderosamente. E vamos beber desta água viva. E quem bebe desta água não terá sede. Amém? Glórias a Deus. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente em Cristo Jesus. Amém.